Oi gente, eu sou a Lorena, bem-vindos ao canal Luzes Encantadas. Hoje nós vamos conversar sobre o novo livro da Taylor Jenkins Reid, Malibu Renata, mesma autora de Evelyn Hugo, Daisy Jones and the Six, Em Outra Vida Talvez. Já se inscreva no canal e deixe o like e vamos lá. Esse livro vai contar pra gente sobre a história de 4 irmãos e o livro se passa durante 24 horas, quando esses 4 irmãos vão dar uma festa. A gente vai saber o antes, o durante e o depois da festa. Essa festa acontece em Malibu todo ano e ela é super exclusiva, aquela coisa passada de boca a boca, não tem convite, só quem sabe o endereço é que consegue chegar. E esses 4 irmãos, eles são filhos do maior astro do rock, que é o Mick Riva. E antes, durante e depois dos acontecimentos dessa festa, a gente vai conhecer um pouco mais a fundo esses 4 irmãos. Por que essa festa acontece? Desde quando ela começou? Esses 4 irmãos também, eles são donos de um restaurante que fica ali à beira do mar, em Malibu. E esse restaurante foi fundado pela avó deles e foi passado de geração em geração. E quem meio que comanda esse restaurante é a irmã mais velha, que é a Nina. E é a personagem da nossa... Eu falo que ela é a personagem porque, apesar de ser a história dos 4 irmãos, ele foca bem mais no que a Nina sente, e essa história vai ser muito passada pelo ponto de vista dela. Apesar de ser em terceira pessoa, a gente vai ver muito mais o sentimento dela. E esses 4 irmãos, eles são surfistas também, e a Nina, ela é modelo de revista, ela tira umas fotos ali surfando, e é isso que o leitor precisa saber. O relacionamento entre os irmãos aqui, eu acho que ele é o foco principal desse livro. A autora, ela é muito humana em tratar esses temas que todo mundo passa, e eu acho que ela acerta muito quando ela consegue inserir isso em qualquer situação. Quem já leu os livros da Taylor sabe que ela escreve muito bem a respeito de celebridade, mas ela consegue colocar os dramas familiares ali dentro. Eu acho que é por isso que eu amo tanto os livros dela. Esses 4 irmãos, apesar de eles serem filhos do maior astro do pop, se eu te falo a premissa de um livro desse, você vai pensar que é a história de 4 pessoas super fúteis, 4 pessoas super ricas, e não é bem isso. Por trás do véu, a autora trabalha muito bem coisas que acontecem com qualquer pessoa, inclusive elas sendo famosas, tendo dinheiro. Não é o caso aqui, os irmãos não são tão famosos assim. Eles são conhecidos por serem o filho do Mick Riva, e tem gente que nem conhece até também. Então esse relacionamento entre os irmãos é o grande foco, e ele é tratado de forma muito delicada, e isso me tocou bastante, porque eu adoro dramas familiares, e eu gosto quando é uma coisa real, e essa autora consegue muito bem ir costurando ali entre a vida das personagens dela, coisas que o leitor se identifica muito, que o leitor provavelmente já passou. Ela criou aqui uma personagem muito meiga, que eu acho que ela agrada muitas pessoas, e eu acho que muita gente se identifica porque a Nina, ela é uma personagem que ela poderia ser uma amiga nossa, assim, mandando mensagem no WhatsApp, passando por coisas que muita gente passa, e ao mesmo tempo ela consegue mostrar pra gente a realidade que ela vive e por que ela abraçou, né, aqueles irmãos como se fossem os filhos dela, por que ela se submete a várias situações. E aqui nessas situações eu também adoro como a autora pega pequenas coisinhas que incomodam muito nós como mulheres, sabe? Que a gente passa no dia a dia e que a gente às vezes não pode falar nada, que às vezes a gente até quer falar, mas incomoda e a gente não encontra ali espaço. Ela cutuca muito essas feridinhas. Então é uma coisa que eu acho assim sensacional nos livros dela, porque pode ser qualquer personagem. Ela sempre vai trazer isso para lembrar o leitor, né, que além de acontecer com todo mundo, acontece sempre, e é uma coisa absurda. Porque a Nina, ela é modelo. O machismo que ela enfrenta, assim, é absurdo, e ela tem a necessidade daquilo. Então a gente vai ver que esses irmãos, a vida deles não é assim como as pessoas podem pensar, só por eles serem filhos do Mick Riva. Mick Riva é uma personagem à parte, né? Um show à parte. Cara babaca, completamente escroto. Eu não lembro muito bem dele no livro da Evelyn Hugo, porque ele é um dos maridos da Evelyn Hugo. Pelo que o livro passa também, a gente vai ver um pouco da história do Mick desde antes dele ser famoso. A gente já vê que Evelyn Hugo sempre esteve certa. E essa alusão com Malibu Rising, né, que é o nome do livro, que a autora criou com o Mick e com outras situações, eu achei assim demais essa escrita.
é muito agradável, essa escrita é muito gostosa. Eu até coloquei esse livro na tag dos 50%, um livro que me deixou feliz, porque esses personagens realmente eles me deixaram feliz. A leitura é muito agradável e muito bem escrita. Parece que eu tava ali dentro de Malibu, parece que eu tava andando naquele pier, parece que eu ia entrar naquele restaurante a qualquer momento, eu conseguia visualizar, sabe, o restaurante. E depois a autora até postou no Twitter dela também como ela imagina que seria aquele restaurante, foi exatamente o que eu imaginei. Então a descrição que ela fez ali do lugar, o jeito que ela foi aumentando o ritmo, aumentando a intensidade da narrativa, fazendo essa alusão com fogo, descrevendo ali os cenários de Malibu, foi assim, sensacional. E por que eu digo que expectativas foram criadas? Porque, gente, eu acho que Os Sete Maridos de Evelyn Hugo é assim, um marco, tá? Eu vejo que tem gente que prefere Daisy Jones, mas assim, Os Sete Maridos de Evelyn Hugo é muito bom. Só que a gente tem que entender que os livros dela são diferentes. A autora, ela escreve sobre muitas coisas, sabe? E eu acho isso ótimo também, porque eu, como leitora que lê de tudo, ler livros de uma autora que consegue abordar diversos temas dos mais diversos universos, eu acho que se ela escrevesse uma fantasia, seria boa. Pra mim isso é muito bom, eu adoro. Só que a partir do momento que você vai criando a expectativa, quando você começa por um livro muito bom, você acaba se frustrando um pouco. Eu me frustrei não porque o livro é ruim, porque eu sempre fico esperando livros dessa autora no nível de Os Sete Maridos de Evelyn Hugo. E eu acho que essa autora deveria se especializar em livros de celebridade, porque ela escreve isso muito bem. Quando você vai ver, você tá lá no Google procurando e é depois que você lembra que é uma personagem que não é real. Ou talvez seja, né? A gente não sabe. Então eu acho que eu criei expectativas desse jeito, de esperar um livro a respeito, sabe? Ali do mundo das celebridades, principalmente quando eu vi que ia se tratar do Mickey Riva, e não foi isso. Então nessa questão, vai faltar um pouco de tempero no livro, porque apesar de serem 4 irmãos filhos de um astro do pop, não tem nada de glamuroso. Mickey Riva é assim, um personagem secundário, sabe? A gente vai ver do relacionamento entre irmãos, das dificuldades, sobre a avó e a mãe desses irmãos, como esse restaurante foi fundado, coisas da vida mesmo, do dia a dia, de fato, drama familiar. E eu fui esperando alguma coisa mais nível Evelyn Hugo. Então nisso expectativas foram criadas. Mas a narrativa, ela é muito boa. Como eu disse, esse livro me deixou super feliz. É um livro curto, são 24 horas antes, durante e um pouquinho depois da festa. E ele é muito bem amarradinho. Como eu disse, ele vai intensificando a narrativa, só que ao mesmo tempo a gente tem flashbacks, e eu gostei bem mais da parte dos flashbacks, mas são flashbacks que não ficam, sabe, aquele flashback que demora, que não tem fundamento, que não se conecta com a história, que tipo, não precisava estar ali. São coisas que aconteceram no passado, que tem tudo a ver com o contexto atual e por que aqueles irmãos estão passando por isso, por que aquela festa está acontecendo, por que o pai deles não está na festa, apesar de ser um astro. E essa festa só vai gente assim, muito famosa mesmo, muito da elite. E então o livro fica indo e voltando, apesar dele estar da narrativa só ir crescendo, é tipo uma montanha russa. E eu adorei a forma como a autora conseguiu fazer isso, porque ao mesmo tempo que ela está descrevendo uma cena que está ali com muitas reviravoltas, muitas informações, o flashback também é do mesmo jeito, ele volta no passado, numa parte que parece que se conecta, sabe, com o que está acontecendo no presente. E é aí também que esse livro a gente tira uma grande reflexão, até que ponto as coisas que aconteceram com nossos pais, com nossos avós, influenciam na vida que a gente leva hoje. E será que a gente realmente tem que carregar um fardo que eles impuseram para si, ou a vida não foi muito legal com eles? Até que ponto isso influencia e até que ponto a gente tem que viver igual as pessoas do nosso passado, igual aos nossos pais, igual às nossas avós, sabe? As expectativas que são criadas e depositadas em cima dos filhos, em cima das mulheres, isso que vai passando de geração em geração, sabe? E a autora sabe mexer muito com essas coisinhas que a gente para um pouquinho assim e fica pensando, poxa, realmente. E assim, não é uma descrição, uma coisa poética, páginas e páginas. Às vezes tá ali em uma frase, sabe? Você consegue, tipo, te dar um estalo e você fica pensando, nossa, realmente. Então isso foi passado muito bem na personagem da Nina. Eu adorei. Então, gente, é claro que eu indico, é um livro super curtinho, super gostoso de ler. Como eu disse, ele se passa ali em 24 horas. Então, eu acho que eu li ele em 3 dias.
mas foi até muito. Dá pra ler em menos também. É um livro que eu indico até colocar assim, maratona, ou quando você vai viajar. Tudo bem que ninguém tá viajando, né? Mas assim, pra você ler em um final de semana, uma leitura que te distrai, sabe? Uma leitura gostosa. Aquele livro que você pega, tipo, pra você relaxar mesmo, assim, chegando do trabalho, cansado, precisando ler alguma coisa. Você vai ser transportado pra Malibu. Eu, assim, já quero ir. Drama familiar me atrai muito, né? É um dos gêneros que eu mais gosto, assim. Então, esse livro você vai terminar de ler super rápido, vai refletir, vai se apaixonar pelos irmãos. Eu não posso dizer que eu me apaixonei pelos irmãos, mas eu me apeguei a eles, porque esse tema do surf, essa é uma outra coisa muito importante também. Gente, eu não entendo nada de surf. Tipo assim, é um esporte que eu não sei nada, bem ignorante mesmo. Tipo, não sei como funciona, não, nada. E poderia ser um assunto que pra mim seria cansativo. Tipo, se alguém chegasse pra conversar comigo de surf, eu ia, tipo, virar o olho. Só que aqui é tão simples, sabe? Você consegue entender o que acontece em parágrafos curtos. É uma parte do cotidiano dessas personagens e não te cansa. Você consegue aprender, ler, visualizar e ao mesmo tempo, tipo, é só mais uma característica daquelas personagens. Não é nada maçante, não é nada cansativo. Várias coisas técnicas, sabe? Eu achei isso, assim, impressionante. Eu leio qualquer coisa dessa autora, né? Eu adoro, então eu indico, tá? Muito, leiam Malibu Renasce, renasceu sim, o problema foram as minhas expectativas, mas mesmo assim eu dei, acho que eu dei 4 estrelas e meia. Por que eu dei 4 estrelas e meia? Gente, eu dei 4 estrelas e meia, mas na verdade eu deveria ter dado 5, porque assim, nada me incomodou, sabe? Tirando a minha expectativa, isso não é culpa da autora, isso não é porque o livro é mal escrito, isso não é culpa das personagens que fizeram alguma coisa que eu não gostei. Então, assim, é um livro 5 estrelas, vou até mudar. Acabo de mudar, tá? Para 5 estrelas, porque realmente eu não fiz nenhuma anotação a respeito do porquê que eu tirei essa meia estrela e a minha expectativa, a autora não tem culpa. Então é isso, gente. Leiam Malibu Renasce, leiam todos os livros da Taylor Jenkins Reid. Eu indico todos os que eu já li, tô tentando ler todos os livros dela que já foram lançados. E é isso, vocês já leram, vocês gostaram, vocês também criaram expectativas, me contem aqui embaixo, tá? E fica essa dica dessa leitura maravilhosa. E é isso, gente, se vocês gostaram do vídeo, deixem um like aqui, por favor, se inscrevam no canal, me sigam nas redes sociais, que lá eu também falo de outras leituras que talvez não tenha vídeo aqui. E até o próximo vídeo.